Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Meu nome é Alcides Torres, eu estou aqui com o Felipe Fabri, eu sou engenheiro agrônomo, o Fabri é zootecnista, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o mercado de boi e o desempenho também do milho e da soja para exportação. Bom, como é que está o mercado do boi? O mercado do boi ele vem reagindo, nós tivemos um agosto horrível, aí em setembro o preço melhorou, os preços reagiram e agora, nesses primeiros 10 dias de outubro, o mercado continua em ascensão. E como é que está a exportação de carne, Fábio? Bom, a gente viu uma recuperação em termos de volume desde o mês de junho, praticamente a gente tem tido volumes crescentes de exportação de carne bovina in natura. Agora em setembro nós tivemos um crescimento de 0,9%, considerando a média diária até exportada em relação a setembro de 22. Foram 195 mil toneladas de carne bovina in natura exportadas nesse último mês. E em função desse crescimento na média diária, dá para a gente dizer que foi o melhor mês, melhor mês de setembro da nossa história. Tá? Tem aí uma comparação de bases em dias a serem levadas em conta, que dá uma diferença de um dia útil do ano passado para esse ano, e só por conta disso nós não quebramos a marca do último ano, que foi recorde para esse mês de setembro, né? Então é um volume que vem firme, mas com preços ainda que tem impactado. Por outro lado, pensando do lado da indústria, a gente vê um cenário onde o câmbio hoje é favorável para o exportador, né? Um câmbio que tem chego aí próximo dos 5,20 aqui no mercado brasileiro, nesse meados de outubro, e isso acaba dando mais força para esse cenário, esse viés de alta que nós estamos assistindo persistir. Tá? Cabe agora a gente entender a questão da oferta nos próximos dias, principalmente nesse mês de outubro, que foi um mês que ainda teve janelas pensando no confinador para que ele fizesse operação de trava ali em meados de julho. Essa boiada que é entregue agora em outubro fechou ali no mês de julho, a gente ainda tinha um cenário no físico e no futuro interessante, e aí o novembro talvez seja um mês de oferta mais comedida. Enfim, o resumo da ópera é que o cenário é mais favorável hoje. Depois de longo e tenebroso inverno, finalmente a entre-safra deu as caras. E quando o Fabri fala, comparando setembro, porque setembro de 2022 teve um dia a mais, então o volume exportado foi maior, porque teve mais dias úteis. Em setembro, o volume diário foi melhor do que em setembro do ano passado, mas como teve menos dias úteis, então a gente teve um desempenho menor. Quando ele fala em cotação, na verdade a gente assiste aí uma retração de 24,5% no preço da tonelada da carne exportada, ou seja, a gente tem uma redução de um quarto do preço da tonelada. Isso explica também por que o prêmio do boi China diminuiu tanto, tá? A China não está pagando prêmio mais, vamos dizer assim, ou está pagando um prêmio muito pequeno. Bom, então, esse é o quadro. E como é que está milho e soja? Em drops, para eu poder fazer alguns comentários. Tá, vamos lá então. A questão do milho. A gente está assistindo um ano com exportação firme. Tivemos o segundo melhor mês da nossa história agora em setembro. Foram 8,7 milhões de toneladas exportadas e muito disso em função também de China. Desde novembro de 22, o mercado chinês ele tem comprado milho brasileiro em função do conflito entre Rússia e Ucrânia, né? A Ucrânia era um grande fornecedor de milho para a China, e aí fez-se a abertura do nosso mercado à China para o milho. Com relação à exportação, a China tem sido o principal destino do nosso milho. Isso tem colaborado com viés de alta nos preços aqui no Brasil, mesmo com o fim da segunda safra. Ou seja, os consumidores de milho, pensando em quem produz DDG e quem faz confinamento e semi-confinamento, não vai ter refresco. Olha, ganhou um competidor forte, mas a estimativa com base na produção desse ano e os dados de exportação e consumo doméstico refletem um cenário de estoques finais mais confortáveis do que nos últimos anos. Então isso pode acabar sendo um fator que para os próximos meses não pese tanto em termos de cotação. A gente pode ter um viés de alta, porque estoque final, a gente sabe que ele acaba sendo sempre um fator que determina. A primeira safra ela deve vir menor aqui no mercado brasileiro, em função da competitividade com a soja, mas
vai ser um mercado que vai ter agora mais desafios pela frente, digamos assim, em termos de exportação. Vocês estão escutando aí, são as cigarras, elas estão assanhadas, porque aqui está um calor medonho, choveu e a coisa tá... Parece que eu estou ali na rua direita em São Paulo, uma barulheira. E soja, como é que fica a soja do ponto de vista de quem produz e do ponto de vista também do pecuarista, do cara que compra farelo para fazer ração? Bom, vamos lá. Pensando no mercado de soja e até já olhando um pouquinho mais para a temporada 23-24, em termos de exportação, a gente já superou o melhor ano da nossa história, olhando para os dados até setembro. Então, está sendo um ano em que o Brasil está se destacando com relação à exportação, se mantendo aí no quadro do principal exportador, em função da Argentina, com uma quebra de produção gigantesca por lá na temporada 22-23, e aí do mercado norte-americano, que veio com uma produção na safra 23-24, que está agora em fase de colheita, menor do que as expectativas iniciais. Uma pergunta, Fábio, eu li hoje que a Argentina está passando por uma outra seca medonha, é isso ou ainda é um exagero essa afirmação? Na temporada 22-23 foi a pior seca da sua história. Com relação à temporada 23-24, que ainda vai ser semeada no país, o quadro já é outro. A gente está assistindo hoje chuvas acima da normal no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina, aqui no Brasil, e na Argentina tem sido assim também em função do El Niño. Então a gente pode ter uma recuperação para a temporada 23-24, mas a temporada 22-23 foi a pior seca da história do país, que levou a uma quebra de 50% na produção de soja, beneficiando o Brasil. Por mais que a Argentina não seja um grande exportador de soja em grão, a produção, o principal foco deles é na exportação de farelo e de óleo de soja. Isso acabou beneficiando o nosso mercado, que viu um crescimento também na exportação dos dois coprodutos da soja. Os argentinos são os maiores exportadores de farelo do mundo, né? Exato, exatamente. E o Brasil deve superá-los essa temporada 23-23 em função dessa quebra de produção local. E esse é o problema, quando você perde o mercado, é difícil reconquistar. Se o Brasil se estabelecer como grande fornecedor de farelo de soja, de duas uma, ou o Brasil mantém isso ou os preços caem, né, para a gente manter essa hegemonia. Mais alguma coisa, Fábio? Só para fechar a questão de soja para o próximo ano, Scott, o quadro que nós temos hoje é que deve ser um mercado pressionado, tá? Por quê? Tudo indica uma produção recorde novamente no país, maior disponibilidade e estoques finais no mundo maiores. Pode ser o maior estoque final de soja no mundo da série, tá? Então, desde o início da série do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, isso pode levar um viés de preços mais baixos para a próxima temporada, se confirmado todo o aspecto do clima, se confirmado uma recuperação de safra na Argentina. Enfim, tem fatores ainda para a gente analisar. Aqui no Brasil, por exemplo, a semeadura está sendo impactada pelo clima. A gente olha estados a centro-norte do país que não iniciaram ainda os trabalhos de semeadura. O próprio estado de Mato Grosso vem com um ritmo mais lento de semeadura até o momento. Por causa de chuva? Por causa de ausência de chuvas. Não está chovendo do modo necessário nesses estados a centro-norte. E aí, quando a gente olha para centro-sul, Paraná hoje lidera o ritmo de semeadura do país, porque viu um clima mais favorável à condição de semeadura, tem hoje já mais de 50% das suas áreas semeadas. Então é um ritmo bem acelerado para o estado, que é um importante produtor aqui do nosso país. E a nossa expedição do Confina Brasil, ela vai justamente, eles partem amanhã ou domingo, né? E saem percorrendo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E já deixo aqui um convite para o dia... 17 de novembro. 17 de novembro, eu fiz uma confusão aqui. Dia 17 de novembro, nós vamos ter o encontro de analistas da Scott Consultoria, que a gente reúne o nosso time e a gente traz gente de fora também, para fazer uma análise de como foi o ano de 2023 do ponto de vista de economia e de mercados e fazer uma perspectiva para 2024, para ver o que vem pela frente e onde a gente deve fazer os investimentos para manter o ritmo da produção sem interrupção. O que mais, Fábio? É isso aí, Scott. Agradecer a todos e desejar bons negócios para todo mundo que está nos acompanhando. Bons negócios, boa saúde e nos vemos na sexta-feira que vem. Até mais, pessoal.